Sem mais delongas, estamos ao vivo, estamos ao vivo. Turminha, estamos ao vivo. Será uma live não muito demorada, um pouco curta, um pouco acelerada, porque hoje tem que, dar linha. Perdoem aí, pessoal. Eu tenho que entrar mais no horário, né? Tô entrando no horário errado com vocês aqui. Não tá certo, não. O horário é 5h59, né? Eu tô entrando um pouquinho mais tarde. Sejam todos muito bem-vindos. A aula de hoje será sensacional. Vamos falar um pouquinho sobre alguns sentimentos, alguns significados de coisas diferentes para vocês. Bom dia, Glorinha. Não vou demorar muito, que eu tô dando linha hoje. Tô retornando para minha casinha. E vamos lá, uma semana extremamente produtiva. Que felicidade, como eu tô grato, como eu tô feliz e agradecido por ter sido tão produtiva, e que eu desejo que toda semana de todos seja produtiva. E muita coisa que não foi produtiva eu ainda faço ser produtivo, ainda falo que tem que ser produtivo, porque a minha cabeça, a forma que a gente pensa é a forma que as coisas são. Então, muitas das vezes, talvez sua visão fique um pouco nublada com as coisas, e é bom você clarificar isso aí na sua cabeça, beleza? Vamos lá? Então, hoje, dia 26/7 de 2024, estamos caminhando já assim muito rapidamente para o final do ano e vai acabar muito rápido, muito rápido. O que eu queria falar para vocês hoje é que tem alguns dias que a gente não vai acordar legal. Hoje eu acordei muito nostálgico. E essa nostalgia que eu acordei com ela ficou assim, remando um monte de coisa na minha cabeça, e por isso eu custei pegar no tranco. Tem hora que, se deixar, eu nem entro aqui. Se deixar eu dominar, nem entro. Mas quando eu entro aqui é tão diferente, é tão bom. É tão bom compartilhar com vocês todos os conhecimentos. É tão bom colocar para fora aqui tudo, ser usado por ele, por vocês aqui, independente de quantas pessoas estão na live. É muito legal isso. Eu agradeço vocês. Eu sei que muita gente está vendo depois de gravada, por causa do horário. E tá tudo bem. Vamos lá? Devocional de hoje. O devocional de hoje é o Salmo 123. Ele é conhecido, hein? Salmo 123 é conhecido. Vamos lá? Canção gradual. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Contemplai como os olhos dos servos olham para a mão dos seus mestres, e como os olhos de uma donzela para a mão de sua senhora. Assim os nossos olhos esperam pelo Senhor, nosso Deus, até que ele tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, tem misericórdia de nós, porque estamos demasiadamente preenchidos de desprezo. A nossa alma está demasiadamente preenchida pela zombaria daqueles que estão à vontade, do desespero dos orgulhosos, do desprezo dos orgulhosos. Olha só, olha que coisa linda de se entender e de se ler. Ele está dizendo que é para a gente contemplar os olhos da gente com a visão de Deus. Ele está dizendo que nem sempre aquilo que a gente está vendo é com aquele olhar que a gente tem que olhar. Então ele está pedindo a Deus para que ele tenha a visão literalmente boa daquilo que ele está vendo. Ontem, eu chamo de Mames, a esposa do meu pai Márcio. Peço bênção para ela, eu a considero e respeito como se fosse a minha mãe. Tem muito carinho, ela tem muito carinho, né? Vó dos meus filhos. E a Liz é muito querida lá em casa, muito querida com a gente. E ontem ela mandou um texto lindíssimo que falava exatamente sobre isso. Falava sobre a visão. Falava sobre como a gente pode olhar para alguma coisa e ter uma visão completamente diferente e boa daquilo. Como que a gente pode olhar para aquilo e ver a beleza oculta. Então aqui hoje o salmista nada mais, nada menos que pede ao Senhor que mostre para ele as coisas com o olhar que ele tem e não com o olhar que ele está vendo. Ele não quer ver o desprezo das pessoas como elas estão olhando, ela quer ver amor nelas. Ele não quer ver se alguém está insultando ela quer ver amor naquele insulto. Ele não quer ver se existe feiura na rua, ou pichação, ou coisa, ou uma mata que está queimada. Ele quer ver beleza, por que aquela mata foi queimada. Ele quer entender que todos os processos fazem parte de um contexto que não acontece sem a permissão. Olha que coisa mais linda. Então, o Salmo de hoje, ele nos remete à seguinte tratativa. Olha que legal isso aqui, porque isso aqui vem com uma borrachinha na ponta. Então o que ele diz aqui é o seguinte: Senhor,
Senhor nos dê a sua visão das pessoas, das situações e das coisas. Você já conversou com algumas pessoas a respeito do trabalho delas, do desenvolvimento delas, de como elas... Jesuicidência. Boa, Glorinha. Jesuicidência, Glorinha. Bom comentário. Gente, o Jesuicidência, prima, é um negócio interessantíssimo, porque eu tenho muita gente falando isso agora comigo. Eu comecei a falar isso, e eu acho tão bonitinho quando fala, porque eu comecei com isso do nada. E porque realmente é uma forma... É sempre Deus agindo no anonimato dele quando a gente fala Jesuicidência, né? Parece uma coincidência, mas não é. É ele agindo no anonimato dele. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Hoje, no dia de hoje, o que vai ficar para a gente aqui desse salmo de hoje, Salmo 123? Toda vez que alguma coisa parecer distorcido, toda vez que algum projeto seu parecer que não está andando, toda vez que você olhar para alguma coisa, você vê com seus olhos, feche os seus olhos e tenta ver com o seu olhar, com o olhar de Deus. Pede para Ele te mostrar com o olhar dele. E o olhar dele sempre, ei Marcinha, o olhar dele sempre vai ter um olhar de amor. Sempre vai ter um olhar de amor, sempre. Cafezinho gostoso. Nunca vai ser diferente. Nunca vai ser diferente. Então, por exemplo, nós estamos agora, que você sabe que eu tenho empresas e setores diferentes. A verdade é que uma na verdade que é, porque a parte de eventos é separada da parte de operação de alimentação, e tem a parte de construção, tem a parte de casa, então assim, são empresas separadas, mas elas se conversam, porque eu escolhi os setores pelo carinho e amor que eu tenho com os setores. Então, normalmente elas se conversam. Então, tem umas unidades que estão andando bem, outras que não estão, que precisam de mais posicionamento, de mais comercial, de mais ação. Aqui na rede social já está precisando dar mais uma reviravolta, mas aí que está a grande sacada. A única coisa que a gente tem que ter na nossa mentalidade é, Senhor, só me mantém em movimento. Só me mantém em movimento. O que significa isso? Enquanto eu estiver promovendo energia naquele processo, vai existir alguns obstáculos ou a raiz ainda vai estar crescendo e eu não vou estar vendo. Os meus olhos não vão estar vendo exatamente o que vai estar acontecendo. Porém, as coisas estão acontecendo. Para pensar que você pode estar na sua casa nesse momento e alguém pode estar falando de você. Você pode ter feito uma entrevista semana passada e hoje pela manhã vai ter uma reunião falando sobre você. Você pode ter visitado um amigo semana passada e hoje ele está lembrando com muito carinho de você. Eles podem estar sentado alguém numa mesa e falando super bem de você. Pode ter alguém em algum lugar, às vezes até em outro plano, orando por você. Então, as coisas estão sempre em movimento. Eu gosto de falar isso porque quando a gente dorme, o corpo continua em movimento. A gente, quando olha para as águas, elas continuam em movimento. A gente, quando olha para o sangue no microscópio, ele continua em movimento. As coisas continuam em movimento. A única coisa que tem que ficar claro para a gente é o seguinte, eu já coloquei assim, benevolência. Eu sempre penso sobre os meus pensamentos. Não dependo do comportamento do outro para ter o meu. O que o outro vai fazer, o que o outro vai agir, não pode determinar como eu vou agir. Se eu determino como a pessoa benevolente é aquela que, independente da circunstância, independente de qual é o movimento, ela sempre age de acordo com o que ela acredita, de acordo com os princípios que ela tem no coração.
Muitas das vezes as pessoas vão vir te atacando, vão vir com formas negativas. A única forma de combater isso é com amor. Nunca se combate a mesma coisa com a mesma coisa. Exemplo, lembra quando eu falo com você assim, quando alguém te fizer uma pergunta para te intimidar, devolve a pergunta para ela, porque não é isso que ela está esperando. O que ela está esperando é a resposta. E quando você responde para ela com outra pergunta, você está transferindo a pressão para ela. Ela não espera a sua resposta com uma pergunta. Entende? Então, a benevolência faz o seguinte, eu não vou entrar nessa frequência. Se tem alguém que está na frequência ruim, eu não vou entrar naquela frequência. É eu que não devo permitir. Eu só vou permitir aquilo que eu determinar que pode ser. Não é o outro que vai determinar como deve ser. Olha que interessante, desde ontem eu estou querendo falar isso. Desde ontem eu estou querendo falar isso e hoje esse tema, benevolência. Todas as pessoas que eu gosto muito na internet, Pablo Marçal, Billy Graham, David Leonardo, André Fernandes, Joel J, uma turma que eu gosto muito de ver falando. Então, gente, é muita gente que eu gosto de ver falando. Eu sempre mesclo muito, tanto leitura, autor, mentoria, fala, podcast, porque eu não fico preso só numa pessoa ou num assunto, para poder ter a metanoia. Lembra? Eu gosto muito de usar a metanoia. Então o negócio do Billy Graham que inspira muito a gente. Aí você começa a entender como é que o nosso pensamento ele tem força. Billy Graham, antes de ser aquele homem que foi o homem que arrastou multidões, que lotou estádios de futebol. Você está entendendo? Não, Billy Graham ele não lotava só não, ele lotava dentro e fora. Quando tinha as palestras de Billy Graham, num estádio para mais de 70 mil pessoas, eles tinham que colocar telas lá dentro, telas lá fora, porque tinha uma multidão lá fora querendo escutar esse homem falar. Só que olha o que eu quero te dizer. Isso eu quero te dizer. Quantos anos Billy Graham treinava oratória olhando para a árvore? Sozinho de frente para a árvore, conversando, olhando para a árvore como se ele visse. Ele falava que ele olhava para a árvore, ele via a multidão. Ele via a árvore como se fosse milhares de pessoas escutando ele falar. Ele já via aquilo na mente dele. E ali, quando ele falava, ele se comportava como um palestrante de frente para uma árvore. Não existia absolutamente nenhuma pessoa escutando ele falar. A única pessoa que via ele falar e vê tudo que a gente faz e a qual a gente tem que ter temor no coração é o nosso Criador. Use a benevolência. Não dependa de outras pessoas aprovarem o que você quer. Não dependa de outras pessoas para avançar com seus projetos. Não dependa de outras pessoas para fazer o planejamento da sua vida. Não dependa de outras pessoas para que você continue acreditando nos projetos e no planejamento da sua vida. Esse é o maior motivo que eu estou aqui com vocês, é ensinar vocês a ter um novo planejamento de vida. Ensinar vocês a olhar para a vida de forma diferente. Ensinar vocês aqui a retomar alguns princípios da vida de vocês. Retomar vocês o amor dentro que vocês têm com vocês, com seus pais, com seus irmãos, com seus familiares, com seus amigos. E com você principalmente. Olha só que legal. Insônia. Tratar iguais como iguais e desiguais como iguais. O que seria insônia? Quem tem insônia? Aquela pessoa que vive querendo agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo é aquela pessoa que busca equilíbrio demais, sabe? Então assim, para ficar equilibrado eu tenho que agradar esse aqui e esse aqui. Então eu conto uma história para esse, aí se eu contar essa história para esse, para aquele outro, ele não vai gostar. Então eu mudo a história para esse aqui, mas eu agradei os dois. E no final, se eu encontrar com os dois juntos aqui comigo, eu vou desagradar todo mundo. Eu não posso, porque eu tenho que manter o equilíbrio. Mas só quem sofre nessa história sou só eu. Como eu já vivi isso? Como eu já passei... Como é que fala, gente? Eu ia falar... Tem uma frase que... tipo assim... tipo tapar o sol com a peneira, que é a frase quer dizer isso. E como eu já fiz isso? De ficar assim... Como é que... tem uma frase que fala... É um ditado que fala... Não é nem nada popular, não. Mas que ele diz o seguinte...
é passar, sabe, colocar panos quentes no que não deve colocar. É se envolver com situações que não tem nada a ver comigo para poder fazer todo mundo se sentir bem e eu me sentir mal. Tem uma coisa muito importante que eu aprendi a duras penas. A verdade, lembra disso. Eu estou te falando a verdade em todos os sentidos. A verdade, ela dói, mas ela tem que ser dita. Lembra disso todas as vezes. Isso é bíblico, isso é princípio. A verdade, ela te liberta. Mas eu vou desagradar. Dane-se, fala a verdade. Mas fulano vai ficar bravo comigo. Dane-se, fala a verdade. Mas ele vai deixar de gostar de mim. Problema é dele. Problema é dele. Não fique você com isso. Não mantenha em você uma mentira. Não diga... Deixa eu falar com o seu negócio aqui. Guarda isso no seu coração e não tira nunca mais. Assim, não fala nem no telefone. Assim, vou dar exemplo. Você está indo para um lugar, aí você está atrasadíssimo. Você fala, tô chegando. Não, estou muito atrasado. Puta que pariu. Pode xingar, tô atrasado mesmo e tal. A pessoa vai xingar, mas não fala mentira. Não faça as pessoas terem perspectivas sobre você de coisas erradas, de coisas que não são verdadeiras. E eu estou dizendo de novo, um simples telefonema. Manda falar que eu não estou, não fala que eu estou e não quero atender. Por que não quer me atender? Porque não quer, porque não pode, porque não vai. Fala o que tem que ser dito, não põe paninho quente. Seja verdadeiro. É isso que está acontecendo, é assim que tem que ser. A verdade vai sempre mostrar quem você é. A verdade pode doer, mas é ela que tem que ser dita. Essa métrica eu aprendi muito porque eu já vi pessoas que eu amo muito, como pequenas mentiras. Fala que eu não tô, vai lá e diz para fulano isso. Como eu já fiz isso. Até o dia que eu acordei, eu falei, eu não vou mentir nem pelos outros, nem vou. Se eu não minto nem por mim, eu vou mentir para os outros? Fala com fulano, não vou falar. Meu sócio passa um aperto comigo demais por causa disso. Não me põe em lugar para falar mentira. Não, esquece. Mas sabe que assim, esquece. Isso não vai acontecer. Eu não busco mais esse equilíbrio de, cara, vai doer. Mas se falar vai perder. Então vai perder. Então vai perder. Se vai falar e vai perder, então vai lá e vai perder. Não vou mentir. Não se segue um caminho para qualquer coisa que você queira fazer aonde você conclui qualquer etapa com mentira. Não se segue um caminho. Põe no seu coração e você vai ver que às vezes a verdade vai te custar alguma separação, algum intervalo de alguma coisa, mas ela vai te construir. E ela vai construir o outro também. Quando ele vê que você é uma pessoa sincera, quando ele vê que de você não sai nada que não for sinceridade, quando ele vê que ele pode confiar piamente em você, que você seria incapaz de mentir ou de ser uma pessoa que realmente você não é. Então, lembre-se, cuidado com esse tal equilíbrio, que é o equilíbrio de todas as partes. Então, quem quer agradar todo mundo acaba desagradando é a si mesmo. Você quer agradar todo mundo, mas no final, quem mais está desagradado é você. Então, lembra disso. Ande por princípio e quebre todas as regras. Como eu já falei com vocês aqui, né? E lembrar que o último princípio é o desfrute, lembra? Dos 7 princípios que a gente pontuou aqui, o último dele é o desfrute. Então, desfrute, viu? Ontem eu escutei uma frase e eu quero muito, muito falar com vocês sobre isso. E quando eu escuto alguma coisa, tem hora que eu não me posiciono, tá? Porque eu acho que assim, eu não tenho que ficar interferindo na visão que o outro está tendo das coisas, porque eu estou ali numa reunião, então não tem que falar. Mas ontem eu estava numa reunião, uma pessoa muito querida, por sinal, e ela disse assim, na reunião ela quis dizer que ela era aquela empresa. Ela falou assim, nós, tal, falou empresa, que eu não posso citar aqui, porque é reunião, né, de trabalho, de coisas que não pode se expor. Ele quis dizer que ele é como se eu falasse assim, então, eu sou Minas Pipoca. Eu não sou a Minas Pipoca. Eu sou o Samuel. A Minas Pipoca é a Minas Pipoca, o Samuel é o Samuel. Eu não sou a Minas Pipoca. Eu trabalho
para essa empresa Deus colocou no meu coração e da minha sócia. A gente tem muito amor e muito carinho com a operação, muito carinho e zelo, mas eu não sou a empresa, eu sou imagem e semelhança dele. E eu estou em várias fases. Então, assim, a última coisa que eu sou, na verdade, a única coisa que eu sou é a imagem e semelhança dele. Ponto. Eu não sou uma fase. Eu não sou uma fase. Você não é uma fase. Ah, eu tô depressivo. Você não é. Eu sou depressivo. Eu sou muito irritado. Eu sou descontrolado. Não, você está. O estado de estar é apenas uma fase. E lembra, todas as fases elas vão e vêm, até as fases boas vão e vêm. E faz sentido o olhar de ver a fase que está ruim para que a outra fase chegue e complemente, seja uma fase boa. Tá tudo bem com isso. Problema nenhum com isso. Pelo contrário, muito antes pelo contrário. É importante saber viver todas as duas fases e tá tudo bem com isso. Só lembra disso, eu não sou a fase. Quando você tiver em algum momento que esse momento estiver te desagradando, só fala isso, eu não sou essa fase. Eu não sou essa fase vai passar. E eu vou começar agora a pensar em coisas para essa fase passar. Essa fase está ruim, precisa passar. Nós, a gente que vive no mundo empresarial, tem uma coisa que é muito importante, é o seguinte. Eu falei isso ontem. Para se ter frequência de venda, de captação, de entrada de dinheiro, você precisa estar na frequência certa. Quem tem que estar na frequência certa é você. Quem tem que estar na frequência certa para captar o que precisa é você. Então, se eu quero vender eu quero vender meus lotes, onde é que eu tenho lote? Então, eu fico aqui, ó. Você sabe por que às vezes eu acho que eu não vendi meu lote? Porque, na verdade, no fundo, eu quero é construir lá. Toda vez que eu falo, eu tenho que vender meu lote, na verdade, Deus já colocou no meu coração que eu acho que eu tenho que construir lá e não vender. E a hora que eu começar a construir, vai prosperar tanto, porque é isso que está no meu coração. Eu já construí muito lá, parece que eu preciso voltar lá de novo. E eu criei uma certa resistência, por causa de tantas coisas que eu passei naquela região. Mas é preciso enfrentar e fazer diferente. Entende? Então, assim, é preciso literalmente entender que eu não sou uma fase. A fase vai passar. Eu sou imagem e semelhança do Criador. E você também. Lavoura dá mais dinheiro do que pecuária. Eu vi esses dias. E se você colocar tecnologia, vai mais rápido. Se você tiver network, vai mais rápido ainda. Por que eu estou falando isso? Eu vi esses dias o Ratinho falando isso. O Ratinho falou assim: então, eu tinha muito boi. Aí a JBS entrou, a Friboi entrou, e eu vi que eles iam canibalizar o negócio, que eles iam monopolizar, que ia ficar um negócio ruim. Eu fui vendendo os boi tudo e comecei a plantar soja. Eu tenho muito mais retorno hoje com soja do que com boi. Tudo aquilo que é natural, que vem da natureza, que é escalável, vai dar muito mais retorno para você. Tudo aquele projeto que você está colocando hoje vem a tecnologia, usa ela a seu favor. Ana Paula Paixão, usa ela a seu favor. Tá vendo? Tô mais no horário hoje, já está acabando já, Ana Paula Paixão. Mas vai ficar gravado, tá? Então, o que acontece? Tudo aquilo que você colocar hoje, algum propósito, algum projeto hoje, aproveita a tecnologia e usa ela a seu favor. E se você não tem network, começa a trabalhar isso. Só para vocês terem ideia, eu tenho hoje no meu celular, que eu conheço todos, não tem nenhum que eu não conheço. Eu tenho mais de 3.000 contatos no meu celular. Vocês acreditam nisso? 3.000 contatos eu tenho no meu celular. Eu fui ver esses dias agora. Eu estava passando, gente, não é possível que eu conheço todo mundo, eu conheço todo mundo. É relação com todo mundo? Claro que não. Óbvio que não, mas todo mundo que eu cadastrei, por algum motivo, se eu cadastrei é porque tem um relacionamento. E toda vez que alguém me pede alguma coisa, eu fuço meus contatos e sempre acho alguém para resolver alguma coisa ou fazer alguma ponte. Então, por que você colocou esse negócio da lavoura no final? Para entender que de todo o processo que eu tiver que mexer, tem hora que você tem que mudar. Parece que isso aqui é bom, mas se esse aqui pode ser melhor. E se eu colocar a tecnologia, melhora mais ainda. E se eu usar o network, melhora mais ainda. Turminha, a aula de hoje é isso. Eu não vou estender mais não. Viu? Eu tenho que organizar minhas coisas aqui que eu tô voltando para casa.
Vou amassar meus filhotes, vou amassar minha esposa, que eu estou morrendo de saudade de todos eles. E muito agradecido ao Senhor, Pai. Muito agradecido, muito mesmo, pela semana que eu passei aqui. O carinho da minha equipe comigo aqui, sabe? A minha visão de amor com todos eles aqui. Do trabalho, quanto que a gente tem muito a crescer aqui no Rio, quantas coisas tem para acontecer nas outras regiões. A troca de ideia foi muito produtiva aqui, então, muito grato. E eu quero que vocês tenham esse espírito de oração, de gratidão o tempo todo. Olhem para tudo que vocês têm, olhem para o corpo de vocês, olhem para a mesa de vocês, olhem para a casa de vocês, olhem para o trabalho de vocês e sejam gratos o tempo todo. Olhem para os pais de vocês, se vocês ainda têm, porque eu não tenho mais os meus. Eu tenho meu pai que me criou, graças a Deus, o Paulo, mas olhem para todas as pessoas, para os seus irmãos, seus familiares, manda um vídeo, manda um áudio e agradeça com amor, com gratidão pela vida de todos eles. Vocês também é, prima, viu? Eu também te amo muito, bonitinha. Demais, viu? Amo todos vocês aí também, tá, prima? Muito. Dá um beijo de todo mundo pra mim. Vocês são muito importantes pra mim, viu? Muito importantes mesmo. Vocês todos que estão aqui são muito importantes, viu? Pode ter certeza disso. Turma, permita-me orar por vocês. Vamos lá? Feche seus olhinhos aí. Feche seus olhinhos. Respira bem fundo. Para esvaziar a caixa. Esvaziar a caixa. Mais uma vez. Atirando graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pela sua misericórdia e pelo seu amor que não tem fim. Que o seu Espírito possa governar sobre a nossa alma. Que a nossa alma governe o nosso corpo e a nossa mente. Que possamos ser instrumentos do Senhor. De amor, de luz, de gratidão na vida da nossa vida e na vida dos nossos. Hoje o salmista nos ensina a ter o seu olhar. Queremos ter o seu olhar. Talvez hoje acordamos com a visão um pouco turva. Eu quero que o Senhor agora ponha em todos que estamos aqui agora, e eu peço isso em nome de Jesus, que todos tenham o seu olhar. Que a gente olhe para todas as coisas hoje com o seu olhar. E que a gente se emocione, que a gente sorria, que a gente sinta a sua presença, Senhor, com o seu olhar. Hoje aprendemos junto do Senhor sobre benevolência, sobre insônia, sobre equilíbrio. Entendemos que a nossa atitude é muito mais por nós e pelo que o Senhor nos põe para fazer, do que daquelas pessoas que realmente são colocadas no nosso caminho para frear os nossos projetos, para nos frear, para frear a sua vontade. É o melhor que elas têm para dar. E quando isso acontecer, o que elas não esperam, elas terão amor. A resposta sempre será amor. A resposta sempre será gratidão. A resposta sempre será o seu olhar. Hoje é o dia de mudar a nossa visão e ter o seu olhar. O feio vai ficar bonito, o distorcido vai ficar certo e o que parece ruim vai ficar bom. A beleza oculta. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por mais essa live, obrigado por nos usar mais uma vez, obrigado pela vida de todos que aqui estão, de todos que ainda vão ver essa live. Eu quero que todos sejam abençoados imensamente em nome de Jesus. E todos que vão sair para os seus lares, para os seus trabalhos e retornar para suas casas, que saiam em proteção e voltem na sua proteção. Eu já agradeço porque eu já vejo todos em proteção, em nome de Jesus. E assim é, esfrega suas mãos. Amém, amém. Turminha, fiquem com Deus até amanhã. Amanhã é sábado, né? Amanhã é sábado? É isso mesmo? Não, hoje é quinta, amanhã é sexta. Amanhã é sexta, aí tá vendo? Amanhã é sexta. Não, hoje é sexta, amanhã é sábado. Então amanhã é às 6h59, mas é sexta mesmo. Não. Você viu? Tô achando que hoje é quinta. Hoje é sexta. Então amanhã, sábado e domingo a gente faz às 5h59, às 6h59, ok? Então até amanhã. Ana Paixão, Glorinha, Marcinha, todos vocês. Hoje é sexta, hoje é sexta. Agora eu me situei já. Glorinha, Zina, Suzy, deixa eu ver quem mais aqui, ó. Todos vocês aqui, ó. Neide, Lívia,
Eli, todos vocês aqui, viu? Vitória, um beijo para vocês, fica com Deus, até amanhã, amanhã 6h59, amanhã é sábado e domingo, hein? Um beijo para vocês, fique com Deus.